Graça e paz mais uma vez. Queremos pedir desculpas a vocês que tivemos um probleminha técnico, né? Essas transmissões ao vivo têm esses problemas. Infelizmente, né? Peço desculpa a vocês. Houve uma interrupção de sinal, mas estamos de volta. E vamos iniciar novamente a nossa programação, os nossos momentos de louvores, os nossos momentos de adoração ao nosso Deus. Então, que você possa louvar conosco, participar conosco. Não se esqueça também de compartilhar essa live para pessoas que talvez estejam em casa, precisando. E você aí, ó, é uma forma de evangelizar, enviando o link dessa programação para essa pessoa. Pois Deus tem mensagens muito especiais para a vida delas hoje. Por meio do louvor, por meio da pregação, Deus quer falar ao seu coração. Lembrando também que na semana estaremos disponibilizando essa mesma programação no nosso canal da Igreja IB7, no YouTube. Você também pode rever a programação, compartilhar com aqueles que não viram a programação. Então, que nós possamos louvar ao nosso Deus com entusiasmo e com muito fervor nesse momento. Então, graça e paz a todos. Continuemos adorando ao nosso Senhor. Boa noite, graça e paz a todos. Vamos cantar neste momento Meu Barquinho. Balançou meu barco em alto mar.
Caminho no deserto, neste momento.
te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Amém. Glória a Você Deus. louvado. Amém. Que bênção, né? Estamos aqui louvando ao nosso Deus, engrandecendo o seu nome. E nosso Deus é a nossa luz na escuridão, no meio do deserto, Ele sempre está conosco. Eu quero agradecer a todos que nesse momento estão participando, estão assistindo. E nesse momento nós iremos louvar, vou chamar mais um louvor aqui. É o nosso grupo musical, agora nesse momento, né? O grupo de louvor vai agora adorar o Senhor com a canção A Casa é Sua. Acredito que você tenha ouvido muito essa canção ultimamente. E ela é uma canção muito inspiradora, porque ela nos convida, ela pede a Deus para fazermos morada, Deus morar em nós, né? Reinar em nosso coração. Então deixa Ele reinar em nosso coração.
Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênçãos, né? Que Deus possa continuar abençoando você, onde você estiver. Seja estiver assistindo aí no seu quarto, na sua casa, onde você estiver, que Deus possa estar lhe iluminando. Nesse momento eu convido aqui vocês que estão aqui pertinho para a gente orar junto, né? Para que Deus possa abençoar a mensagem de hoje. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado por mais uma oportunidade, por o Senhor nos oportunizar mais esses momentos. Nos abençoa para que domingo nós possamos estar juntos, te adorando, te buscando, te louvando, te engrandecendo o teu nome e falando da tua palavra. Venha, ó Pai, chegar a cada coração, a cada pessoa que se encontra nesse momento do outro lado, sei lá, talvez na sua cama, talvez no seu carro, talvez, não importa onde ele esteja, Senhor Deus, chega na vida dessa pessoa com provisão. Vem, Senhor Deus, abençoá-la de forma especial. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, mais uma vez. Gostaria de pedir que você, nesse momento, vocês aí, nesse momento, abram a Bíblia em Lucas, capítulo 18. Hoje nós vamos meditar uma parábola que Jesus nos contou. E vamos extrair algumas lições para as nossas vidas. Então, vamos ler comigo nesse momento. Capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Lemos assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia também uma viúva naquela cidade que se dirigia continuamente a ele, ou seja, ao juiz, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela nunca venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Eu lhes digo, Ele lhe fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, existem algumas parábolas que só aparecem no livro de Lucas. E esta é uma delas, né? A parábola da viúva persistente. A nossa protagonista, né, que no caso aqui seria a viúva persistente, tem um vilão, né, na história, um antagonista da história, que é o juiz. Pois bem, veja que o que Cristo quer nos ensinar hoje é sobre a oração. Ele quer nos ensinar sobre só um minuto aqui. Ele quer nos ensinar sobre a persistência através da oração. O contexto aqui dessa parábola, Jesus contou essa parábola no contexto de que ele já havia falando nos versos anteriores sobre as pessoas que vinham passando por dificuldades, por problemas, o povo de Israel. E então Jesus disse que assim como era nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim seria também nos últimos dias. E nós agora estamos vivendo os últimos dias. Então, se naquela época era tão necessário as pessoas orarem, Jesus está conclamando aquelas pessoas que estavam vivendo os dias difíceis, e por isso elas deveriam orar.
Imagine hoje se nós não devemos orar, porque tenham certeza que assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, nós também hoje vivemos momentos de dificuldades. Então, nesse sentido, nós temos que entender que a nossa necessidade de oração, a nossa persistência em orar ao nosso Deus é maior ainda, com certeza. Eu gostaria de analisar alguns elementos da parábola. Primeiro, o juiz, o personagem, o antagonista da história. Saibam que naquela época, a maior parte dos juízes ocupava o sinédrio. Inclusive existiam 71 juízes no grande sinédrio, que ficava geralmente em Jerusalém. E eles julgavam as causas. Foi esse povo que condenou a Jesus quando Jesus veio à terra. Eram os grandes sacerdotes que viviam, geralmente eram influenciados pelos fariseus e pelos saduceus. Mas também em algumas cidades maiores, existiam também os pequenos sinédrios, chamados de, geralmente ocupados por 23 juízes. Mas nós temos que saber que além desses juízes que ocupavam o sinédrio, e cujo objetivo deles não era em nenhum momento atender, ou em nenhum momento os ensinos de Cristo, porque hoje eu fico analisando muitas pessoas que condenam a lei de Moisés. Porque Deus deu a Moisés, revelou a Moisés alguns princípios dentro daquele contexto para aquele povo naquela época, dando alguns princípios morais que são eternos e outros princípios que seria no contexto apenas para aquele povo, ou até mesmo para o contexto apenas de simbologias, no caso da lei cerimonial. Mas aí o que nós observamos? Nós observamos um detalhe, que aqueles fariseus que se diziam tão zelosos pela lei de Moisés, que muitas pessoas quando vê Jesus enfrentando os fariseus, eles acham que Jesus está enfrentando os fariseus porque os fariseus defendiam a lei de Moisés. Isso é um engano, porque na realidade os fariseus, ou todos aqueles membros do sinédrio eram falsos moralistas, porque na verdade eles poderiam até falar ou mencionar a lei de Moisés, ser fiel no entre e no cominho, como disse Jesus. Jesus disse, deveis fazer isso, que eles davam dízimo de tudo, mas não deveriam esquecer de outros princípios que também estavam na lei de Moisés. E Moisés sempre dizia, a lei de Moisés dizia, que eles não deveriam abandonar as viúvas, deveriam sempre apoiar os órfãos e as viúvas. E naquele momento, o que mais acontecia é que juízes daquele sinédrio, geralmente influenciados ou, vamos dizer, influenciados mesmo pelos ensinos dos fariseus, tinham esquecido as causas das viúvas. Então, as viúvas eram uma das pessoas da sociedade, do povo de Israel, que sofriam mais opressão. Entenda que Jesus estava usando elementos da sua época. Então, se essa viúva, que sofre opressão de um juiz que é iníquo, ao ponto de que a última pessoa que ele poderia fazer alguma coisa seria essa viúva, ele fez em prol dela, porque nosso Deus, o verso de hoje termina assim, o texto de hoje, não faria muito mais se ele sendo justo juiz. Mas ainda vou aprofundar um pouquinho sobre essa questão do juiz, porque tinham juízes do sinédrio, mas também tinham juízes que eram nomeados pelo Império Romano. Esses juízes geralmente eles trabalhavam a favor de Roma. Eles tinham a missão de recolher impostos, além de cuidar também dos serviços, de estar relacionado a alguma questão da religião, porque eles eram judeus, mas eles eram nomeados por Roma, e por nomeação de Roma, eles viviam para servir a Roma. E diz que aqueles juízes nomeados pelo Império Romano eram tão odiados entre o povo de Israel, entre os judeus, eram tão odiados quanto os próprios coletores de impostos, os publicanos. Daí você tira
que Jesus usa essa imagem do juiz para ilustrar para aquele povo que tinha raiva, ódio dos juízes da época, porque com certeza aqui o juiz que Jesus está falando são os juízes nomeados pelo Império Romano. Se Jesus usa esse juiz como exemplo, né, porque Jesus usava elementos do que ele tinha do cotidiano daquelas pessoas, para mostrar que nós nunca devemos desistir na oração, sempre persistir na oração. Então, aquela viúva que era oprimida, e aí nós vamos lembrar de uma, queria lembrar com vocês de outra viúva no Novo Testamento, para que a gente possa contextualizar com essa aqui. Nós sabemos, todos aí contam aquela história da viuvinha, que a viuvinha ela tinha 2 moedinhas e o que ela tinha ela doou, né, deu. E Jesus aí no final diz, olha, essa daí ela deu tudo o que tinha, enquanto os outros, as 2 moedas eram a única coisa que ela tinha, enquanto os outros, ele deu um pouquinho do que muito tinha. Então essa daí recebeu de Deus a aprovação. Nós olhamos muitas vezes para essa história pensando da seguinte forma, pensando apenas em falar de nossas ofertas de dízimo, como a temática principal fosse oferta e dízimo. Claro que tem a nossa aplicação, nós devemos fazer isso sempre, porque aqueles que estão dispostos a se doar, dar tudo para o Senhor, e o tudo que a gente fala aqui não é só dinheiro, mas é a vida, é o tempo, é o coração, é os dons, são os talentos. Tudo bem, mas aqui o contexto principal, se vocês observarem, Jesus sempre usava a ilustração das viúvas, porque Jesus sempre foi a favor daqueles que eram mais oprimidos pela sociedade, e as viúvas eram uma dessas pessoas que eram oprimidas. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês aí, o que vocês fazem com a viúva? Tira tudo que é dela. Esse é o contexto, porque ela não tinha nada, mas a exploração de vocês, e eu fico pensando aqui, no mesmo caso dessa outra viúva da nossa parábola, eu fico aqui pensando, porque Jesus está falando para um público do Sinédrio e para, com certeza, alguns juízes nomeados pelo Império Romano, que a viúva sem ter nada, a viúva muitas vezes que não tinha o apoio de nenhum membro do Sinédrio, talvez nenhum apoio do povo de Israel, como Moisés tinha colocado a lei para protegê-los, mas mesmo assim, o que ela tinha, ela foi obrigada a dar, porque tinha que dar para o templo. As ofertas que ali caíam para o templo, gente, não se enganem, naquela época, eram todas revertidas, transferidas para o Império Romano. Primeiro porque os membros do Sinédrio eram membros já nomeados pelo Império Romano, não eram da tribo de Levi, porque depois que depois que os macabeus retomaram o templo e voltaram para Jerusalém, não foram mais as tribos de Levi que tomaram conta dos serviços sagrados, mas sim pessoas das altas famílias daquela época que passaram a ser nomeadas e passaram a exercer as funções do templo. E fazendo isso, agora, por isso que nós devemos entender a importância desse texto, eles passaram a recolher, todos os recolhimentos do templo passaram a ser o quê? Levados ou transferidos para Roma. Uma parte desse recolhimento era todos para o enriquecimento do Império Romano. Daí a revolta de muitos judeus na época que queriam se libertar do Império Romano, né? Queriam um Messias que fosse o governador e os tornasse livre do Império Romano. E então é nesse contexto do juiz iníquo, dessas pessoas que exploravam a fé da viúva, que tirava tudo que era das viúvas, que Jesus conta essa parábola. Porque essa viúva aqui, ela não queria que o juiz simplesmente, digamos assim, tirasse algo de outra pessoa, um direito de outra pessoa para dar a ela. Não, ela queria o que era dela por direito. Se Jesus a todo tempo tinha dito que, se a lei dizia todo tempo que o povo deveria cuidar das viúvas, deveria dar
suporte àquelas viúvas. Ela não tinha esse suporte. Ela não tinha aquele cuidado do povo. E o que é que ela queria daquele juiz? Somente isso. Mas pensando nesses dois cenários, uma viúva que é explorada, no juiz que é iníquo, porque esse juiz, ele é mau. Ele não está nem aí para a viúva. Ele não está nem aí. Então, mesmo assim, o texto diz que através da persistência dela, ela conseguiu o que ela queria. Ela não conseguiu porque o juiz era bonzinho? Não. Ela teve audácia. O que é audácia? Se jogar, se lançar com força, com determinação, atrás de algo, não parar. E foi isso que ela fez, ela persistiu. E foi essa persistência que fez com que ela conseguisse o que queria do juiz. O texto bíblico diz isso. Esta viúva está me aborrecendo, disse o juiz, o verso 5 do capítulo 18. Vou fazer justiça. Veja que o juiz não está dizendo em nenhum momento assim, eu vou atender, eu vou dar um direito que ela não tem. Não, eu vou fazer justiça, porque no fundo do fundo, aquele juiz sabia que aquilo que ele estava dando para aquela mulher era o correto. Você sabe que existem muitos casos na justiça hoje, que uma pessoa muitas vezes não ganha, ela tem todos os direitos, mas não ganha porque tem sempre uma maracutaia por trás, porque os homens são como esses juízes, são maus, não estão nem aí para as pessoas que estão reivindicando os direitos, mesmo que elas estejam certas. E o texto diz, eu vou fazer justiça a essa mulher, não porque ela é bonzinho, mas pela persistência, pela audácia dela de se lançar e de determinar que queria alcançar aquilo. Então você fica imaginando se aquela mulher, se aquele juiz que era mau concedeu algo para aquela mulher. O texto termina dizendo assim, imagine Deus. Nós precisamos ter audácia com Deus. Segura esse ponto aí que eu vou voltar para finalizar com ele. Antes disso eu me lembrei agora de umas histórias meio antigas aqui da minha cidade. Eu era um jovem de 20 anos. Acredito que estava na minha primeira eleição, né? Está chegando aí tempo de política. E eu lembrei que na época existe um cidadão aqui chamado Gui. Você que é de outra cidade aí, mas vai pensando em num tipo humano aí parecido aí na sua cidade. E esse homem, ele tinha uma característica. Ele morava assim num sítio aqui, a uns 2 quilômetros da cidade, 1,5 quilômetros. E quando passava qualquer carro que fosse para a cidade vizinha, que é uma cidade polo, né, uma cidade maior, ele pedia carona. Mas o mais interessante no relato de hoje, eu quero falar sobre o dia em que muitos candidatos vieram fazer um comício aqui na cidade. Era de Natal. Eles vieram de helicóptero até Santa Cruz, né, a cidade vizinha. Depois pegaram o carro. Outros vieram de carro. Mas é interessante que ele ficou na pista, à beira da pista, pedindo carona aos políticos que passavam. E pasmem, ele sempre conseguia um ou outro político. Eu sei que depois do comício eu percebi que ele entrou se aproximou do candidato a governador e pediu uma carona. Eu sei que enrolaram ele, disseram que não dava certo, o segurança para lá e para cá. Ele acabou não indo no carro do governador. Mas pasmem, ainda conseguiu ir no carro de outro deputado que também estava no comício. Ele era tão insistente. Eu pergunto, certo que em tempo de política as pessoas ficam boazinhas, né, querem agradar, mas vocês acham que existia uma predisposição, algum interesse daqueles homens, desses candidatos, em dar a carona àquele homem? Não! O que é que fez com que eles dessem a carona àquele homem? A persistência, a insistência, porque eles não aguentavam mais. Então, do mesmo jeito aqui é o juiz se sentia perturbado, de dia e de noite. Então eu digo, eu não aguento mais essa mulher não, eu vou fazer justiça a ela. Voltando àquele ponto. Se os homens que são maus, como esses juízes aqui na época de Cristo, são capazes de agir em favor daqueles que não têm nenhum interesse em agir, ou fazer algum favor,
ou conceder-lhes justiça. Eles não têm nenhum interesse. Eles podem atender ao pedido e fazer justiça. Imagine Deus se nós nos lançarmos aos seus pés, se nós o buscarmos com todo o coração e com todo o entendimento, principalmente nesses dias difíceis, nesses tempos de pandemia, nesses momentos de crise, crise emocional, crise espiritual, crise da família, crise de fé, crise de identidade. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão tensas? Então estamos vivendo dias difíceis, assim como nos dias de Noé e de Ló. E portanto precisamos orar e buscar a Deus, o favor de Deus, nos lançar aos seus braços, lançar aos seus pés, com audácia, com força, porque eles não vai nos atender. Creia nisso, irmãos. Creia nisso, amigo que assiste esta live. É preciso lançar-se aos pés de Cristo, aos braços de Deus, com força, com audácia, com determinação. É esse o convite que Deus faz para nós hoje. Ele é o nosso justo juiz. Os homens podem não fazer justiça, mas Deus sim. Então devemos persistir. O problema é que tem muitas pessoas que às vezes, talvez eu fico pensando em você, no início dessa pandemia você era uma pessoa que orava mais para Deus trazer livramento sobre a igreja, sobre nós. E talvez em algum momento alguém da sua família foi acometido por essa pandemia, por essa doença, e às vezes você tenha desistido de orar. Porque muitas vezes as pessoas são imediatistas e querem as respostas de Deus rápido demais, em seguida. Mas lembrem-se, nem sempre as respostas de Deus são imediatas. Ele vai trazer a resposta sempre, mas no tempo dele e no tempo certo. Então é preciso que nós façamos o nosso papel. Qual é? De insistir, de não parar. Não pare, né? Nós já cantamos aqui outras vezes, já pregamos sobre isso. Não desista, é preciso persistir, sempre. Essa era a mensagem que Deus colocou no meu coração e acredito que ela chega até o seu coração nesse momento. Eu resumo uma palavra-chave a mensagem de hoje. O que é que você está precisando nesse momento? Você que está aí do outro lado. Orar, insistir com Deus na oração. Deus já mostrou a nossa necessidade de orar, porque estamos em tempos difíceis, mas nós não podemos parar. Temos que continuar orando ao nosso Deus. Quero convidar aqui o grupo musical novamente para cantar uma canção. E agora eu quero que vocês louvem conosco. E que vocês, enquanto essa canção está sendo tocada, desculpem aqui, pessoal, só enquanto essa canção está sendo tocada, que você possa dizer: Deus, eu me jogo aos teus pés, eu me lanço aos teus pés em oração, porque eu confio que tu, como justo juiz, nos virá com poder e glória, virá trazendo paz, virá trazendo respostas para a minha vida. Creia nisso, porque Ele fará isso na sua vida. A partir do momento que você diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu não sou ninguém. Então faça isso agora mesmo. Tome a sua decisão diante de Jesus, de orar mais, de buscar, de insistir mais com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus possa ser sempre louvado. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem
enfim, né? Gostaria de convidar você agora a orar a Deus. Porque diante da nossa dessas dificuldades, desses problemas que estão acontecendo, nós temos que orar. A nossa necessidade é de oração. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa programação tão especial de hoje. Que viestes a falar ao nosso coração. Vieste por meio do Teu Espírito, Senhor Deus, dizer que precisamos de Ti, que dependemos de Ti, principalmente em momentos tão difíceis da história da humanidade, que a gente sabe que não é só no Brasil, mas em todo o mundo. E por isso que aproveito e ensejo para orar e pedir que Tua mão poderosa esteja olhando para esse mundo, que muitas vezes tem se corrompido, tem se afastado de Ti. Mas tem misericórdia, Senhor, como o Senhor teve também do povo de Israel. E um bom caminho para isso é começar orando, Pai. É poder orar mais, não desistir das nossas orações, continuar insistindo contigo. Por isso que nós insistimos, ó Deus. Assim como Jacó, que naquele momento em que se encontrou, teve um sonho, se encontrou contigo, ele se agarrou aos teus pés e disse: não sairei daqui enquanto não me abençoares. Ele persistiu, ele teve persistência, a mesma persistência da viúva da nossa parábola de hoje. E nós queremos ter essa persistência, nós queremos ter essa insistência, essa audácia de lançar-se aos teus pés, de te buscar com todo o fervor e todo o coração, e continuar insistindo e dizer: Senhor, não sairemos daqui enquanto não nos abençoares. Abençoa, Senhor, abençoa esse lar, essa família, abençoa a minha vida, abençoa essa igreja, abençoa todos que assistiram essa live esta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Tem algumas pessoas que estiveram conosco até agora. Nosso amigo Daniel Silva, Gilvaneide Lima, né? Irmã que esteve acompanhando. Josiele, minha irmã, Deus abençoe, graça e paz também. Josinete, minha amada, Deus pode abençoar cada vez mais a sua vida. Nosso amigo Juscelino, lá do Rio de Janeiro, também esteve conosco. Aldemiro Miguel, né, que também esteve conosco. O nosso irmão Valdson Marques, né, lá de São João do Rio do Peixe, da Igreja Batista do Sétimo Dia de São João do Rio do Peixe, aqui na Paraíba. Irmão, sempre acompanhando a gente, eu agradeço, né, por sua participação. Que Deus possa abençoá-lo grandemente e que a sua vida, a sua igreja aí também possa ser uma igreja rica de bênçãos, né? Esteve também, passou conosco aqui a nossa amiga Floresmar Borges e Nelly N. Almeida. Tem mais algumas pessoas aqui, deixa eu pegar o nome. Cabeleireiro. Daniel Cabelos, né? Daniel Cabelos lá de Goiás também, assistindo a nossa programação. E que Deus possa lhe abençoar, viu, irmão? Então, a todos vocês que estiveram conosco, nosso profundo agradecimento. Peço também que compartilhe essa live com outras pessoas, e compartilhe esperança, salvação com aquelas pessoas que estão precisando. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. A graça e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.